Deixar uma pergunta no ar. Tá gravando, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria, né? Estar conectados com vocês para mais um encontro nessa quinta-feira, 9 de dezembro, véspera de feriado municipal. Não sei se tem alguém de fora aí, né? Mas para quem é de Londrina e para quem estuda em Londrina, né? Amanhã não tem. Estamos de feriado. Mas, como eu tenho dito aí já há 2 semanas. Já vou parar. Obrigado. Acho que assim fica melhor para vocês me ouvirem, né? Bom, enfim, o que eu queria falar com vocês a respeito das atividades que nós temos, né? Tomar cuidado com os prazos, com as entregas destas. Eu vi que das atividades avaliativas, da atividade avaliativa, aliás, que o prazo é amanhã, já houveram 7 entregas, né? Então tá aqui essa atividade 2, né? Então fizemos a atividade 1, e essa é a 2, então com essas duas a gente fecha o nosso conceito. E a atividade 2, ela acontece da mesma forma que a 1, né? Então é você pegar essa atividade aqui, ATP3, sobre as leis de Newton. Eu não sei se vai abrir. Abriu. Tá? Temos 6 exercícios aqui. Você escolhe 4 e me entrega lá no ATCP2, ó. ATCP2, que é a atividade avaliativa, tá? E os outros 4 que você não entregou, aliás, os outros 2 que você não entregou como avaliativa, né? São 6, 4 você mandou para a avaliativa, 2 você vai mandar por aqui mesmo, né? Como 5 já mandaram. Então, essa atividade avaliativa, ó, ela está contabilizando frequência até 14 de dezembro, que é a próxima terça-feira, tá? Então, veja que são 3 semanas, né? Por ela ser uma atividade um pouco maior, 6 atividades, 6 exercícios. Então, lembra que se você não entregar essa atividade, ou os 2 que faltam aqui, né? Tirando os 2 que tu mandou lá, então são 6 faltas, né? Porque são referentes a 3 semanas. Tá legal? Ó, 30/11, 7 e 12. Então, com isso, essas são as nossas 2 últimas atividades, não é? Porque aí para a terça-feira que vem já está coberta por essa ATP3. ATP3. Então, eu acho que assim a gente conseguiu administrar de uma forma que nós tivemos, né, ao longo desses 2 meses, aí poucas atividades, né? Foram 3 atividades, sendo que uma era uma videoaula, e dessas 3 saíram as 2 avaliativas. Então, no fundo, foram só 3 atividades nesses 2 meses, vamos completar, né, agora 8 semanas de trabalho aqui nesse componente. Tudo bem? Então, se você ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu fico à disposição de vocês. Cuidem com esses prazos, né? Porque na sexta-feira da semana que vem, 17, é o fim do semestre letivo e o fim do nosso componente, né? E passou muito rápido. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Ou seguimos? Acho que seguimos então. Beleza. Ok. Então nós já vamos passar para a nossa aula, dar continuidade àquilo que nós introduzimos semana passada, que é o estudo da energia. Só vou deixar aqui um alerta para vocês me ajudarem nisso. Dando aula hoje, eu tive bastantes problemas de conexão. Caí umas 3 vezes durante a aula. Mas era aquelas caídas, tipo assim, sabe, tá oscilando a sua internet? Então caía, ficava 5 segundos e já reconectava automaticamente. Não foi igual a última vez que nós ficamos aí 10 minutos fora do ar. Então, fiquem atentos, qualquer coisa me avisem, vou deixar até deixar mais perto de mim meu celular, que se qualquer coisa alguém me chama no Zap, fala, professor, o senhor caiu. E vocês perceberam que, ó, deu 5 minutinhos e minha câmera já travou, né? Então,
Eu acho que não é o melhor, mas aí a gente vai trabalhar então com a câmera fechada mesmo, que dá uma aliviada no processo todo aqui. Tá bom? Então é isso. Bom, eu estava dizendo logo no começo, não sei se gravou essa parte ou não, mas que nós deixamos aí uma questão pendente da última aula, que era o que é energia, né? Nós falamos um pouco sobre energia. Tá abrindo aqui, né, o meu PowerPoint. O computador está superaquecendo também, então eu sempre deixo ele desligado antes de começar a aula para ele ficar bem resfriado, né? Então, liguei agora. Faltava 2 minutos para as 7, mas mesmo assim ele está aqui, ralentando. Então nós discutimos o que é discutimos alguns aspectos da energia, não é? E no final acabamos a aula perguntando, mas afinal o que é essa tal coisa, energia que está presente em tudo e que é fundamental para tudo, né? Para a existência do universo e da vida, né? Sem energia não há vida, né? Então nós falamos das curiosidades de energia, da evolução, de como o homem foi conhecendo, dominando vários tipos de energia, e hoje ele é dependente, né, da energia. Então hoje, se lá na Guerra do Fogo, né, o homem lutou para dominar a energia, hoje ele é dominado, né, porque ele não vive mais sem, né? Estamos que estar sempre conectados a algo eletrônico, não é? Bom, e aí nós paramos justamente aqui, mas afinal, o que é energia? E aí, gente, eu disse para vocês o seguinte: olha, uma das formas que talvez você encontre no seu livro didático, no livro do professor, né, no material que você vai estar dando aula, lá tem um livro e aparece esse conteúdo de energia. E uma das formas dele dizer para você explicar o que é energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas, de fato, isso eu costumo dizer que isso não nos explica muita coisa, não é? Isso não nos explica muita coisa. Bom, para tentar entender então a definição, esse conceito do que é energia, nós precisamos voltar à ideia do trabalho mecânico, já que ele define energia a partir da capacidade de realizar trabalho. Trabalho é definido quando uma força é aplicada sobre um corpo, gerando nesse corpo um certo deslocamento, né? Então, trabalho é força multiplicado por deslocamento. E de uma certa forma, o trabalho mecânico ele é a medida. Perceba que a gente vai entrar num ciclo vicioso aqui, né? O trabalho é a medida da quantidade de energia. Eu falei de um ciclo vicioso, por quê? Porque tu define energia em função do trabalho e agora define o trabalho em função da energia. Trabalho é a quantidade de energia consumida para realizar aquele certo deslocamento, né, com aquela força. Para que aquela força realize certo deslocamento, não é? Então, eu defino energia em função do trabalho e defino o trabalho em função da energia. Então, de certa forma, olha, é difícil, a gente não sabe explicar ao certo o que é energia. Então, tem essa explicação que você vai achar nos livros didáticos, tem outras explicações mais profundas, como, por exemplo, eu tinha um professor que foi meu professor na graduação, também no doutorado, né? Eu me lembro dele dando aula no doutorado de mecânica quântica, eu acho. Ele dizia: energia é uma constante do movimento.
Energia é uma constante do movimento. E é algo que, de fato, é bem interessante de se pensar. Por quê? Porque o que está por trás dessa informação é dizer que a energia está, de certa forma, sempre associada ao movimento, e sem energia não pode haver movimento. Nós, inclusive, vimos lá na cinemática que Newton mostrou, pela primeira lei de Newton, que pode haver movimento sem aplicação de força. Não é? Mas não pode haver movimento sem energia. E que quando a gente vai ver isso hoje, inclusive, quando eu aplico uma força em um corpo que se desloca, eu estou acrescentando energia a este corpo. Tá certo? É o trabalho. Lembra que trabalho é a quantidade de energia gasta para realizar um certo movimento? Então, quando um corpo faz uma força, quando alguém faz uma força sobre um corpo que se move, eu estou acrescendo energia àquele movimento. Por quê? Porque nós vamos ver que a energia do movimento, oh meu Deus do céu, a energia do movimento, a energia cinética, cinética é sinônimo de movimento. A energia do movimento, ela é diretamente proporcional à velocidade. Ok? Energia cinética é diretamente proporcional à velocidade. Então veja, quando eu aplico uma força sobre um corpo, segundo a lei de Newton, eu gero o quê? Uma aceleração. Ou gero uma variação na velocidade em um dado instante. Isso é aceleração. Se a energia do movimento está diretamente relacionada com a velocidade, quando eu aplico uma força, eu gero aceleração ou altero a velocidade. Então eu altero a energia daquele movimento. Entende agora por que trabalho é a quantidade de energia consumida ou gasta? Quando eu estou realizando trabalho, é como se eu estivesse, então, transferindo energia. Se eu estou aplicando a força na mesma direção e sentido do movimento, eu estou aumentando a energia que o movimento tem. E o trabalho é o quanto de acréscimo na energia aconteceu. Agora, tudo bem, se você estiver fazendo uma força aplicada no sentido contrário ao deslocamento, então você está fazendo um trabalho no sentido contrário ao deslocamento. Então você não está aumentando a energia, tu está diminuindo a energia. Por quê? Vamos voltar, né, para a dinâmica. Se tu aplica uma força no sentido contrário, você está gerando uma aceleração negativa, que é uma frenagem. Você está reduzindo a velocidade do corpo. Tá? Então, por isso que a gente pode dizer que energia é a capacidade de realizar trabalho. Por que é a capacidade? Porque esta energia do corpo que se move não é o único tipo de energia mecânica também. Capacidade tem a ver com, neste caso aqui também, com potencial. Potencial. E nós vamos ver que nós temos a energia dos corpos que estão em movimento, que é a energia cinética, e a energia dos corpos que podem entrar em movimento devido a uma certa quantidade de energia armazenada. A essa energia nós chamamos de energia potencial. Potencial no sentido de você, olha, aquela situação tem potencial, aquela pessoa tem muito potencial. Ele tem algo guardado que ele pode desenvolver. A partir do momento que ele já desenvolveu, não é mais potencial, não é? A partir do momento que ele está desenvolvendo, então já é energia cinética, entende? Tá? Então, eu falei por uns 15 minutos e concluo que energia é tudo isso e que nós não sabemos expressar, definir muito bem o que é energia. Tá bom?
A fotossíntese é um processo natural de conversão de energia. Nós falamos disso na aula da semana passada, que a energia ela não pode ser criada nem destruída, né? Ou que toda, então, a energia do universo é constante desde o início. Tá? E a energia pode ser apenas convertida, tá certo? Pode ser apenas convertida. O processo de fotossíntese é um processo que acontece na natureza de conversão de energia, tá? De conversão de energia. Vamos dar uma olhada nas fontes de energia. Nós temos as fontes primárias e fontes secundárias, primeiramente, né? Então, as fontes primárias são aquelas que há uma disponibilidade de energia naturalmente. Tá? Então, tem aí na natureza livremente essa quantidade, essa energia disponível ou energia em potencial, né? Então, como por exemplo a energia solar, a energia hídrica, a energia eólica, a energia do gás natural, a do petróleo bruto e etc. Por que do petróleo bruto? Porque quando a gente fala da gasolina, por exemplo, ele já é um produto final de uma série de processos de manufatura, né, do petróleo, né? Então nós não achamos a gasolina na natureza, né? Tá? Fontes secundárias de energia são aquelas que são obtidas a partir de outras formas de energia, né? A partir das fontes primárias, como por exemplo a eletricidade. A eletricidade nós podemos obter através do sol, com as células fotovoltaicas, através da água, com as hidrelétricas, através dos ventos, com as usinas eólicas, através da queima do gás natural, com as usinas termoelétricas, tá? E até através do petróleo, ou até através da gasolina num gerador. Então, é uma fonte secundária. A gasolina também é uma fonte secundária, porque ela vem da derivação do petróleo bruto, assim como o petróleo. Então, pela mesma razão, esses dois são fontes secundárias de energia. Não está aí disponível para nós a natureza livremente, né? O petróleo até tá, mas o petróleo bruto. Então, ele precisa das refinarias, não é? Tá? E aí tem uma divisão muito importante também, que é a divisão das energias em fontes renováveis e não renováveis. Isso é muito importante a gente trabalhar com nossos alunos desde lá do ensino fundamental, principalmente para a discussão de que boa parte da energia que nós estamos consumindo hoje não são renováveis. Tá? A energia é toda constante, né? Ela não se acaba, mas ela se degrada. O que isso significa? Acho que eu pincelei um pouco disso na aula da semana passada, né? A energia degradada é uma energia que não pode mais ser utilizada, não pode ser mais útil. Né? Tá certo? Então, você não acaba com a energia, mas ela é transformada de uma forma que você não pode mais aproveitá-la. Então, tudo bem, não acabou, mas tudo bem, não tem mais utilidade. Então, é como se tivesse acabado. É como se eu consumisse energia, eu não consigo consumir. Mas, entre aspas, fazer o consumo se eu transformo ela em uma forma que não pode mais ser aproveitada. Tá? Então, as fontes renováveis são aquelas que se renovam continuamente na natureza, né? São inesgotáveis, como o sol, o vento. Professor, mas o sol vai acabar. Vai, mas ele vai acabar daqui 4,5 bilhões de anos, né? Então, a gente pode considerar ele como uma fonte renovável. Até porque quando ele acabar, ele vai explodir, vai se transformar numa supernova, né? A Terra vai ser destruída também. Então não façam planos muito longos, porque a Terra não deve durar mais do que 4,5 bilhões de anos. Tá ok? E as fontes não renováveis são aquelas que as suas reservas se esgotam, né? Pois seu processo de formação é lento comparado ao ritmo de consumo, né? Como, por exemplo, o petróleo. Tá certo?
Não é que o petróleo não se renova, ele até se renova, mas vai aí muitos anos para você gerar o petróleo, né, através da decomposição de massa, de matéria orgânica, né? Há quem diga aí que os dinossauros estão por aí, sendo queimados nos tanques de combustíveis, né? Nosso petróleo, tá? Então, claro, e sim as fontes de energia que são é, não renováveis, né? E essas a gente tem que prestar muita atenção, né? Discutir alternativas, né, para o consumo de petróleo, alternativas para o consumo consciente de energia elétrica, né? Porque embora, por exemplo, a usina eólica é muito pouco, a usina eólicas ela teria uma energia limpa, né? E muito barata, mas também tem o seu impacto ambiental, né? Que é bem menor que de uma hidrelétrica, mas também tem o seu impacto ambiental. Então, o consumo consciente de energia é de extrema importância. E a gente começar a pensar aí, né, em como a gente também começar a gerar energia. Eu acho um absurdo a gente, já no século XXI, com a tecnologia que a gente tem, a capacidade que a gente não ter uma obrigatoriedade de toda a casa ter uma fonte para gerar energia, não é? Eu, se fosse aí o presidente do mundo, eu ia baixar uma lei, você só pode construir uma casa que tenha células fotovoltaicas no seu telhado. Ah, mas vai ficar mais caro. Dane-se, cara, a gente zero imposto disso, eu não sei. Cara, é incrível, é incrível. Não tem, além de não ter uma lei, também não tem um incentivo, né? Também não tem um incentivo. E aí a gente está, tem material, tem tecnologia e o Brasil, por exemplo, é um país altamente irradiado, com altos índices, né, de radiação solar. E daí, estamos desperdiçando, jogando fora. Por que que você não põe? Por que que o senhor não põe na sua casa? Por que que ninguém põe hoje? Porque é muito caro. Tu vai gastar aí 20 mil para pôr, vai levar 5 anos para pagar. Beleza, e depois é energia de graça. Beleza, mas ninguém tem 20 mil para para gastar nisso. Então tinha que ter alguma forma bom, sei lá. Acho que ninguém pensa em fazer leis nesse sentido, né? Nesse nosso país, infelizmente. Fontes renováveis, está aí, né? O sol, né? Pode se tornar em energia. Acabei de falar dessas nossas amigas aí. É, energia provinda do sol. Hoje já existem telhas que são. Você não precisa pôr a placa em cima da sua casa. Você compra uma telha que é uma célula fotovoltaica. O vento, essa energia pode ser utilizada para produzir eletricidade através de aerogeradores, né? Nós tínhamos aqui no campus no meu campus antigo a gente tinha também tem até um trabalho que nós fizemos aí do consumo de energia, em quanto tempo se pagaria um aerogerador e tal. E você pode e você tem é, a legislação no seguinte sentido, né? Você pode gerar energia e devolver para a rede, né? E se você está gerando mais do que você consome, você vai gerando crédito, né? Em algum momento você está consumindo mais, em outros momentos consumindo menos. Mas enfim. A água, né? Constroem-se barragens hidrelétricas para produzir. O que é assim, beleza, a água é uma energia renovável? Mas a água do planeta também, a água potável, também vai entrar em escassez. E até quando a gente vai ficar usando água para gerar energia se a gente não vai ter água potável, não é? Eu tenho na minha cabeça um projeto que eu queria fazer, uma coisa muito, não é um grande projeto, é uma coisa idiota, mas que para mim faz todo sentido. Vocês já pararam para pensar que no Brasil a gente dá descarga no banheiro com água potável?
Já parou para pensar nisso? Que enquanto alguns lugares do nosso próprio país, né, a seca, crianças morrendo de desidratação, não precisa nem falar da África, né? Vamos falar do nosso próprio país. A gente se livra dos nossos dejetos com água potável. Qual que seria a complexidade da gente criar um sistema de uma caixa d'água que aproveitasse a água da nossa pia, da cozinha, ou da pia do banheiro, ou a própria água do nosso banho para encher a caixinha da descarga? Eu acho que não seria difícil fazer. Difícil não é. A gente tem tecnologia, qualquer pedreiro conseguiria fazer uma coisa dessa, era só querer. Biomassa, aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis e em plantas de elevado teor energético. As fontes não renováveis, gás natural, petróleo, carvão mineral, né? Então, são formas que vão se acabar, né? Enquanto a gente não extrair e se ganhar dinheiro até com a última gota do petróleo, ele vai estar aí reinando e mandando no mundo, né? Também um material radioativo, a energia, né? Nós falamos de semana passada, também é uma fonte não renovável. A gente tem uma quantidade limitada, né? De urânio, de césio, enfim, desses materiais radioativos, tá? E muito embora o césio você pode tentar até emular ele em laboratório, mas o urânio é um elemento muito pesado, não é? Tudo bem que nas usinas nucleares, a quantidade que você usa para gerar energia é pequena, né? Não é de milhares de quilogramas, como é o caso das hidrelétricas, né? Que você vai usar para massa. As formas de energia, nós temos aqui várias, né? A energia térmica, energia associada à troca de calor entre corpos, né? A energia química associada às reações químicas ou à quebra de ligações, que são existentes em toda matéria. Toda matéria tem energia química acumulada, tá? E quando você vai medir a quantidade de calorias que tem um certo alimento, você que está fazendo uma dieta, um regime, né, ou tem alguma restrição alimentar, alguma coisa, o que você está medindo ali é a quantidade de energia, tá? Calorias é uma unidade de medida de energia. No SI, a energia se mede em joule. Mas uma caloria tem uma equivalência com joule, é 4,18 joules. Então, o que você está medindo ali, um pão francês tem 150 calorias. Sim, é a quantidade de energia armazenada, energia química armazenada ali. Professor, por que isso tem a ver com quanto a caloria tem a ver com quanto você engorda ou não? Pô, porque tudo tem a ver, irmão. Veja, tudo que nós fizemos com o nosso corpo consome energia. O nosso andar, ou mesmo dormindo, consumimos energia. Porque tudo no nosso corpo está associado a movimento. Nosso coração, em sístole e diástole, nosso pulmão, em expiração e inspiração, são movimentos. Então há um gasto energético ali. Beleza, professor, e onde é que está o engordar? A minha pochetinha que eu tenho aqui no abdômen. Consegui nessa pandemia perder 12 quilos. Tô muito dando parabéns para mim mesmo. Como é que o senhor conseguiu, professor? Emagrecer estando em casa? Mais fácil, é. Essa aí é só uma questão de disciplina. Você está em casa, você decidiu o que você vai comer, a hora que você vai comer, né? Disciplina é importante para tudo, não é? Enfim, cheguei lá. Emagreci antes do Natal, graças a Deus. Agora posso engordar no Natal, né? Embora eu não seja o peru, vamos
Engordar no Natal. Professor, onde é que chega o engordar? A questão é a seguinte, é um balanço de energia. Tudo que você faz consome energia. Se você ingerir mais energia do que você consome, vai sobrar energia. O que teu corpo vai fazer? Armazenar essa energia na forma de gordura. Porque depois ele vai, se ele precisar, ele queima essa gordura. Por isso, quando a gente começa a fazer exercício para emagrecer, correr e tal, caminhar, a gente diz que a gente vai queimando. É justamente isso mesmo. Você vai pegando o seu estoque de tecido adiposo e vai queimando, né? Processando e aí vai liberando a energia necessária para fazer aquele movimento. Quando? Quando que a gente emagrece? Quando a gente gasta mais energia do que consome. É uma conta simples. Então, essas calorias têm tudo a ver com energia. E, por exemplo, eu falei agora da energia cinética, né, do corpo que se move. Para você se mover, você vai gastar energia cinética. Então, o grande lance é você gastar mais do que você comer. Aí você está emagrecendo. Se você comer mais do que gasta, você vai engordar. Tá? Energia cinética é energia associada ao movimento. Todo o corpo que tem movimento tem energia cinética. Nós, inclusive, já mostrei a equação para vocês hoje. Vamos fazer uma conta com essa equação, né? Todo corpo que tem uma massa e tem velocidade, tem uma certa energia cinética que é igual a massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Tá uma relação direta, não é diretamente proporcional à velocidade, mas diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo, tá? A energia potencial gravitacional. Agora nós estamos entrando naquele tipo específico de energia que eu falei, que é dos corpos que não estão em movimento, mas de alguma forma armazenam energia que podem o colocar em movimento a qualquer instante. Por isso, uma energia potencial. Tem dois tipos de energia potencial: a gravitacional e a elástica. A energia potencial gravitacional é a energia que todo o corpo armazena por poder entrar em movimento devido à ação da gravidade. Em outras palavras, todo corpo que tem altura tem energia potencial gravitacional. Porque todo corpo que tem altura pode cair. Tá bom? Todo corpo que tem altura pode cair. Então, todo corpo que tem altura pode gerar movimento. Tô conectado ainda, né? Tô, né? Vocês estão aí, né? Espero que sim. Você está sim. Opa, Pô, tá legal. bacana. Valeu. Tá? Então, tudo que tem altura pode cair. Então, se um corpo tá aqui, ele tá a 1 metro do chão, mas ele não tá se movendo ainda, beleza. Mas, professor, eu estou segurando ele com a minha mão. Tá eu aqui segurando esse corpo com a minha mão. Ele não vai cair, só vai cair se eu soltar. Tá bom, mas se você soltar, ele cai. Entende? Então ele tem uma energia armazenada ali. Por quê? Porque se você abandoná-lo, ele vai iniciar um movimento naturalmente. Ninguém precisa jogar ele para baixo. Desde que ele tem altura, ele cai. Percebe? Tá? Claro que essa energia, ela é relativa, não é? Ela é relativa. Como assim, professor, relativa? Imagine que eu não estou no chão. Mentira, eu estou no alto de um prédio. Tá? Então, eu tenho uma energia gravitacional em relação ao chão, porque eu tenho altura. Então, eu posso cair. Tá? Mas, se eu for comparar, por exemplo, um colega meu que está aqui do lado, vendo o meu experimento aqui em cima do prédio, eu não tenho energia potencial gravitacional em relação a ele, porque estamos à mesma altura. Como essa energia potencial depende da altura, ela é relativa. Né? Então, se a energia cinética é proporcional à massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, a energia potencial é proporcional à massa vezes gravidade, aceleração da gravidade vezes a altura que o corpo tem, altura h. Por que a altura a gente usa
com H? Porque é do inglês, né? Height. Tá? Se escreve com H. Então, tudo que tem altura e tem massa e está próximo à região do campo gravitacional, ele vai ter essa energia armazenada. Tá? Professor, vamos voltar na história do corpo que eu estava segurando na minha mão. Então, ele tem uma energia porque ele está a uma certa altura. Está na minha mão, não está no chão, tem uma certa altura. Quando eu solto ele, ele começa a cair, né? Então ele começa a se mover, então ele começa a adquirir energia cinética. Mas se ele cai, enquanto cai, a sua altura diminui. Então quer dizer que a sua energia cinética, a potencial diminuiu. É óbvio o que está acontecendo aqui. Por que a energia potencial gravitacional diminuiu? Porque ela está sendo convertida em cinética. Tá? Bom, a gente vai avaliar isso mais pra frente, com mais calma, tá? Bom, eu falei para vocês que existiam dois tipos de energia potencial, né? Uma era gravitacional, a outra é energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica, ela é energia que surge toda vez que eu deformo um corpo elástico, como o arco de uma flecha, tá? Toda vez que eu deformo um corpo elástico, eu armazeno ali energia potencial. Por quê? Então, eu sou um arqueiro lá. Puxei, deformei o arco. Se eu solto a flecha, o que acontece? Ela naturalmente se moverá para frente. Certo? Naturalmente se moverá para frente. Então, por quê? Porque tinha energia armazenada ali. Entendeu o conceito de potencial? A energia estava ali. Ele está, o que a gente diz, na iminência de mover-se. Tá? Iminente. Iminência de movimento. Isso acontece quando eu deformo um corpo elástico, né? Como aqui, por exemplo, tem o arco, né, da flecha, como, por exemplo, uma mola, né? Ou como, por exemplo, numa catapulta, né? Estou deformando coisas que têm certa elasticidade. Então, é claro que esta energia, que eu vou chamar de EPE, energia potencial elástica, ela vai ser proporcional à deformação que você gera e vai ser proporcional a uma constante que vai medir o quão elástico é o corpo que tu está deformando, né? Que é chamado de constante elástica K. Tá? Mais para frente a gente vai olhar isso com bastante cuidado, tá bom? A soma dessas energias potenciais e cinéticas do corpo compõe a energia mecânica. Quando a gente fala de mecânica, a gente fala de movimento, tá? Energia mecânica. O que é energia mecânica? É a soma, então, da energia cinética com a energia, com as energias potenciais. Então, existem três tipos de energia mecânica. São esses últimos que a gente viu: a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Então, aqui tem um mapa conceitual sobre energia mecânica de um sistema. Tá? Então, quando eu tenho força, veja bem, a energia mecânica de um sistema físico é produzida pela ação de forças, certo? Que modificam o movimento do corpo, movimento dos corpos do sistema. Nós temos energia cinética dos corpos do sistema, energia cinética de rotação e translação. Tá? E isso é quando elas modificam o movimento do corpo. As forças podem ser conservativas ou não conservativas. O que são forças conservativas? São forças que vão conservar a energia do sistema.
Quando estiver atuando num sistema conservativo, quer dizer que a energia no início e no fim, ela vai ser a mesma. Ela pode se converter de uma forma a outra. Como eu disse, no caso de um corpo que cai. Um corpo que cai está diminuindo sua altura enquanto cai. Então diminui sua energia potencial gravitacional. Para onde foi? Bom, conforme ele cai, ele vai aumentando a sua velocidade, então ele vai ganhando energia cinética. Certo? Como eu disse, abordaremos isso mais à frente. Então, eu tenho a energia potencial do sistema, tá? Que pode ser gravitacional ou elástica. Tá? E nos sistemas conservativos, nós temos modificações, transformações reversíveis do tipo de energia. Né? Quando a gente estiver falando de forças não conservativas, tá? A gente, por exemplo, no caso da força de atrito, é aquela história que eu disse para vocês anteriormente, que eu estou convertendo, fazendo conversões da energia em formas que não são úteis. Energias que eu não posso mais usar. Como, por exemplo, o atrito. Então, força de atrito é uma força não conservativa. Se ela atuar, ela vai definir o sistema como sistema não conservativo, o que quer dizer que a energia não vai se conservar. Por quê? Por exemplo, se você pegar, juntar as duas palmas da sua mão, como se você estivesse em uma oração, e esfregá-las. Vocês ouviram um barulho? Sim. Sabe por quê? Porque a minha energia mecânica do movimento das mãos foi parcialmente convertida em som pelo atrito das duas mãos. Tá? Outra coisa que acontece, se você fizer esse experimento aí, esse magnífico experimento, grandiosíssimo experimento, perceberás que a sua mão esquenta. Por quê? Porque parte da energia do movimento das mãos também foi convertida em calor. Calor, som, são formas não úteis de energia. Eu não consigo aproveitá-las. Tá? Então a energia dissipou-se nesse caso. Tá? Eu não consigo mais entrar num processo reversível de energia. Tá? Como num sistema conservativo. Toda a energia potencial virou cinética ao final. Se eu lançar ele do chão com a mesma energia, ele pode se transformar toda a energia cinética em altura, na altura que ele tinha, pode se transformar em energia potencial. Se não existir forças dissipativas, se eu estiver num sistema conservativo. Bom, muito bem. Vamos resolver algumas questões aqui teóricas e depois nós vamos entrar nas equações que eu falei para vocês das energias, tá? Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Essa aqui, ó, do Cefet Paraná, é o exercício número 1 de hoje, diz o seguinte: dentre as citadas, assinale a alternativa que contém apenas as fontes de energias renováveis mais utilizadas no Brasil. Perdão. Hidráulica, lenha e biomassa. São as que mais são utilizadas no Brasil. Tá? Eólica ainda muito pouco, hidrelétrica bastante, né? Solar ainda muito pouco, eólica muito pouco, álcool também. Aliás, nós estamos falando só das renováveis, né? Então, preste atenção nisso aí. Questão número
Questão número 2. Ele fala assim: a figura ao lado mostra o esquema simplificado de uma usina hidrelétrica. A respeito do funcionamento de uma hidrelétrica e dos conceitos físicos envolvidos, marque a alternativa correta. O que acontece numa hidrelétrica? Se você perceber, uma hidrelétrica ela vai estar sempre próxima a uma queda d'água, tá? Porque ele vai se valer da energia potencial gravitacional da água, enquanto a água cai, vai se transformando em energia cinética, tá? E essa água com bastante energia cinética vai ser represada para dentro de um gerador. Ela vai passar nas pás de um gerador e vai movimentar. Lá, a partir do momento que eu gero movimento, eu estou gerando energia. Tá? O gerador nada mais é do que um ímã dentro de um campo elétrico. Tá? Se você girar ali, você gera corrente elétrica. Se você gerar corrente elétrica, você está gerando energia elétrica. Tá? O conceito de um gerador é um conceito que nós não abordamos aqui, porque faz parte de uma física um pouquinho mais, né? A gente não cabe dentro do ensino fundamental, né? Mas lá, sempre a gente estuda isso no final do ensino fundamental, mas é algo bem interessante, né? A descoberta de que um campo elétrico, um campo magnético oscilante pode gerar corrente elétrica, né? Então, daí você juntou a eletricidade com o magnetismo e gerou, então, o eletromagnetismo. Então, a partir do momento que eu consegui girar o gerador, eu gerei energia. Tá? Essa é sempre a função das hidrelétricas, das usinas. Fazer de tudo para girar o gerador, né? Nas termoelétricas, a gente usa algum combustível para queimar a água e usa daí o vapor de água para girar o gerador. Tá? Bom, a resposta da questão é a letra A, que diz que a função principal da água é fazer girar a turbina do gerador. Tá? A questão 3, ela vai dizer: a lei de conservação de energia mecânica diz que a energia mecânica não é criada nem destruída, é apenas transformado de um tipo a outro, né? Dentro de um sistema conservativo. Tá? Então você não, a energia mecânica no início e no fim é sempre a mesma. Então pode-se concluir que os tipos de transformações de energia que ocorrem em uma usina hidrelétrica são, respectivamente, potencial gravitacional para cinética, enquanto a água vai caindo, né? Então por isso que você tem uma barragem, uma represa, uma certa altura, uma queda d'água, né? Tá? Então pense em Itaipu, né? Onde é que fica Itaipu? Lá nas cataratas, né? Coincidência? Não. Então a energia potencial gravitacional vai se transformando em cinética ao longo da queda, e essa energia cinética vai passar girando a turbina do gerador. Tá? Então a resposta correta é a letra A. Bom, então vamos agora para o estudo desses três tipos de energia. Então, o estudo da energia, entenda-se aqui mecânica, né? Está dividido em três tipos: a cinética, a potencial e a elástica, né? São os três tipos de energia: a cinética, a potencial e a elástica. Se bem que, perdão, ó, quando eu falo potencial, já está incluído os dois, né? Potencial gravitacional e a potencial elástica. E quando eu falo de mecânica, é a soma das três primeiras, da cinética, da potencial gravitacional e da potencial elástica. Tudo bem? Bom, o primeiro tipo de energia, a gente já tinha visto esse slide aqui, perdão, é a energia, não, nós tínhamos visto o próximo, né? É a energia cinética. A energia cinética está ligado ao movimento de um ou mais corpos. Portanto, só temos energia cinética se existir velocidade. Essa energia de todo o corpo que
está em movimento. Um corpo que já está, todo corpo que está em movimento possui energia cinética. Tá? Nós podemos calcular a energia cinética da seguinte forma: EC m v quadrado sobre 2, tá certo? Então, há uma proporcionalidade, não diretamente proporcional, né? Mas há uma proporcionalidade entre a energia cinética e a velocidade que o corpo tem. Se ele não tem velocidade, velocidade zero, energia cinética zero. Todo corpo que tem massa e tem velocidade tem uma certa quantidade de energia cinética. As unidades, como eu já tinha adiantado para vocês, a unidade de medida de energia no SI é o Joule. Para que eu obtenha um resultado no SI, é claro que eu vou ter que usar a massa no SI, que é o quilograma, e a velocidade também no SI, que é o metros por segundo ao quadrado. Tá? Então é o que mostra aqui esse quadro azul abaixo. Tá? Então vamos aplicar essa equação num exemplo bem simplório aqui. Tá? Exercício número 4, ele fala assim: um automóvel de massa 800 kg move-se com velocidade de 10 metros por segundo. Calcule a energia cinética deste automóvel. Primeiro, usar a questão que está aqui, ó, a massa, a velocidade e outra coisa que é importante, quem ele quer que nós calculemos. Tá? Segunda coisa importante é escolher a equação que nós vamos usar, que nesse caso é óbvio, né? Só vimos essa aqui até agora, a equação da energia cinética mesmo, tá bom? Então nós vamos conferir as unidades de medidas. A massa está no SI, a velocidade também está no SI, então é só jogar cada coisinha no seu devido lugar, tá bom? Então, em resposta ao exercício 4, a energia cinética desse corpo é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é de 800 kg, a velocidade é 10 ao quadrado, fecha parênteses, dividido por 2. Por que fecha parênteses? Quem está ao quadrado é o 10. Antes de qualquer coisa, tu tem que levar esse cara ao quadrado. Tá bom? Antes de qualquer coisa. Então, vamos fazer assim. Ó. Vamos repetir isso aqui. Vamos repetir o 2. 10 ao quadrado, 100. Professor, e agora? Eu multiplico primeiro ou divido primeiro? Tanto faz. Não há uma preferência do que você faz primeiro. Agora, se você for dividir primeiro, não vá dividir os 2 por 2. Você divide um ou outro. Ou você multiplica primeiro e depois divide por 2, né? Fica 8 vezes 1, que dá 8, mais 4 zeros, 80.000. Dividido por 2, a energia cinética do automóvel em questão é 40.000 joules. Tá? Então é isso aí, tranquilamente. Bom, vamos para o segundo tipo de energia, energia potencial gravitacional. Eu já havia adiantado para vocês, né, a equação dela, mas está aí também no slide a definição, é a energia correspondente ao trabalho de uma força que realiza um deslocamento de um nível considerado até outro nível de referência. Ou seja, é a energia que todo corpo que tem altura em relação a um dado referencial, ele vai ter energia potencial gravitacional em relação àquele referencial. Todo corpo que tem massa e tem altura próxima à gravidade de algum, no caso sempre é da Terra, né, mas próxima à gravidade de algum corpo, ele vai ter essa energia potencial gravitacional. Tá? De novo a gente vai trabalhar com as grandezas no SI. Então, para que eu obtenha a energia potencial em joules, cujo símbolo é um J, eu vou usar a massa em quilograma
a aceleração da gravidade em metros por segundo. Bom, dificilmente ela vai aparecer em outro valor, né? E a altura em metros, tá? Sempre assim. Tudo bem? Podemos aplicar também essa equação, uma equação sem mistério nenhum. Olha o exemplo deste exercício número 5. Ele diz: calcule o módulo da energia potencial gravitacional de um corpo de massa igual a 4 quilos, que se encontra numa altura de 50 centímetros em relação ao Sol. Adote G como 10. Bom, extraindo os dados do problema, ó, esse 4 quilogramas é a massa do corpo. A altura dele é 50 centímetros. Opa! E a gravidade, ele falou que a gente pode usar 10 metros por segundo. E o que ele quer é a energia potencial gravitacional, EPG. Bom, é óbvio que a gente vai usar a equação da energia potencial gravitacional. Eu peguei muita gripe hoje. Certo? E aí o que eu sempre digo para vocês é que antes de substituir as grandezas na equação, você vai conferir as unidades de medida. A massa está ok, está em quilograma. A altura não está ok, está em centímetros. Tá? Então, primeiro tu vai converter essa altura para centímetros. A gravidade também está ok, tá? Então, converter H para metros. Como é que eu vou fazer isso? Bom, centímetro é a centésima parte do metro. Então, vou dividir isso por 100. Isso vai dar 0,50 ou 0,5 metros. Que é metade de um metro, né? Talvez muitos de vocês já tinham se ligado nisso, né? 50 centímetros é metade de um metro. Então, agora eu posso calcular a energia potencial gravitacional. Calculando a EPG. EPG é massa, gravidade vezes altura. A massa do corpo era de 4, não sei se você lembra, a gravidade era 10 e a altura 0,5. Tá? Os dados estão no slide anterior. Tudo bem? Eu vou multiplicar isso aí, dá 20 joules, né? Você pode fazer a multiplicação 10 vezes 4, 40, 40 vezes 0,5 dá 20. Ou fazer 10 vezes 0,5 dá 5 vezes 4, que dá 20. De todo jeito que você fazer aí, vai dar 20 joules. Muito bem. E por último, a energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica, já falamos sobre ela, né? É a energia que você tem quando você deforma um corpo elástico, que tenha certa elasticidade. Então, eu disse para vocês que essa energia ela ia ser proporcional, energia potencial elástica, ela ia ser proporcional à deformação que você gera, que vai ser o x, e uma constante que vai medir o quão elástico é o corpo. Constante elástica. É o nome desse K, né? Ela mede o quão elástico é o corpo. O quão elástico é o corpo. O corpo que foi deformado, no caso, né? Não esse corpo aqui, né? Nesse caso desse desenho, essa constante refere-se à mola que está sendo deformada. Então, acho que aqui anteriormente, eu não sei se eu tinha colocado esse sinal de proporcional.
Nós vamos fazer tudo, deixar nada estranho aqui, ó. Então, ó, não é um sinal de igual. Eu devia ter dito que ele é proporcional ao K e ao X. Tá legal? Porque, de fato, ele vai ser igual a K vezes X ao quadrado dividido por 2. Tá? K vezes X ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Falando do SI, claro que esse X ele vai ter que ser medido em metros, né, para que a gente obtenha a energia em joules. E a constante K, ela vai ser medida em Newton por metro. De uma certa forma, ela está medindo o quão elástico é o corpo, porque ela está medindo, para uma dada força, quantos metros eu consigo deformar o corpo, quantos metros de deformação eu consigo gerar. Tá? Então, aí eu vou obter a minha energia em joules. O X, ele normalmente vai ser um número menor, ele normalmente vai ser dado em centímetros, porque normalmente você vai gerar uma deformação menor que 1 metro, né, em geral, tá? Então você vai ter que converter ele para metro, da mesma forma que a gente fez com a altura no exercício anterior, tudo bem? Vamos aplicar isso aqui no exercício de número 6. Ele diz assim, uma mola é deslocada 10 centímetros de sua posição de equilíbrio, sendo a constante elástica dessa mola equivalente a 50 newtons por metro. Determina a energia potencial associada a esta mola em razão desta deformação. Então, até como eu já tinha cantado essa bola para vocês, ó, a deformação X está em metros, perdão, está em centímetros, eu vou ter que converter para metros, tá? Constante elástica da mola está no SI, legal. Newton por metro. E ele quer o EPE. Claro que eu vou usar a equação do EPE, que me diz que K x quadrado sobre 2. Antes de jogar na equação, eu vou ter que converter o x para metros. Vou converter o x para metro. Tá? Então eu vou dividir isso por 100 também, porque está em centímetros, que é a centésima parte de 1 metro. Então vou dividir aqui. Dá 0,1, tá? Opa. Não. Aqui, ó. Então agora a gente pode calcular esta energia potencial elástica. A energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Então vai ficar assim, ó. O K era 50 newtons por metro no SI. O X era 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Como eu digo para vocês sempre, façam o quadrado primeiro. 0,1 ao quadrado, gente, dá 0,01. Tá? Se mantém o 1, dobra o número de zeros. Tudo isso dividido por 2. Opa. Tudo isso dividido... Eita. O computador já está super quente aqui. Tudo isso dividido por 2. Então, 50 vezes 0,1 vai dar 0,5, né? Porque isso é um centésimo. Se fosse vezes 100, daria 1. Eu posso cortar um zero com o outro. Dá 0,5 dividido por 2, que dá 0,25 joules. Certo? Bom, então nós fizemos aqui
nós demos uma olhada nessas três energias, fizemos um exemplo de cada uma delas, tá? Então, isso são todas coisas que você pode trabalhar com o seu aluno também. Não, acho que não só a questão, né, de a gente, nosso papel enquanto educador, né, não é de ministrar um conteúdo de estar na ementa, mas de enquanto educador, de formador, né, da discussão, das fontes de energia, mas também essas coisas aqui, né? Dependendo em qual é o ano letivo, são contas bem tranquilas de fazer, que dá para você fazer, e dá para você fazer também, por exemplo, em experimentos, não é? Em experimentos. Então você pode, por exemplo, pensar em soltar alguma coisa de uma bola de uma dada altura, e essa bola vai bater no chão, mas não vai voltar à mesma altura, né? Então, sei lá, manda o cara, ó, pega seu telefone celular aí, meu filho, e determina até que altura, de que altura ele caiu, até que altura ele subiu, e vê aí quanto de energia que ele perdeu quando ele bateu no chão, né? E quando a bola bate no chão, ela produz som, então ela sempre vai perder uma quantidade de energia, por isso que ela nunca volta à altura que ela estava, né? Então isso é uma coisa que eu me lembro de fazer, inclusive acho que daí já era o último ano do ensino fundamental, né? Era bem tranquilo de fazer. Bom, e aí a gente precisa falar da conservação da energia mecânica, né? Bom, o que é a conservação da energia mecânica? Então, vocês lembram daquele mapa mental lá, que é o seguinte: quando a gente não tiver forças dissipativas ou forças não conservativas, ou em outras palavras, quando nós tivermos em uma situação onde só há forças conservativas, a energia mecânica vai sempre se conservar, por mais que ela se transforme de uma forma para outra. Ela vai estar sempre circulando entre essas três formas de energia: a cinética, a potencial, que são duas, né? Potencial gravitacional e potencial elástica. Tá? Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, não está pensando num corpo que tem uma certa altura e que ele começa a cair daquela altura, né? Ele começa a cair daquela altura. Então, o que está acontecendo? Nós acabamos de fazer os exercícios e nós vimos que a energia potencial gravitacional ela é diretamente proporcional à altura. Se a altura diminui, é porque essa energia está diminuindo. Então, para onde está indo esta energia? A gente já falou também que à medida que um corpo cai, ele vai ganhando cada vez mais velocidade. Então, essa energia de um corpo que está caindo, a energia potencial gravitacional, está se convertendo em energia cinética. Tá? Está convertendo em energia cinética. A gente vai aumentando o valor da velocidade do corpo enquanto ele cai. Então, se a energia cinética é proporcional à velocidade, nós estamos aumentando a energia cinética do corpo. Então, professor, como é que seria a situação de conservação de energia, um sistema conservativo? Então, por exemplo, estou aqui no meu ar, soltei uma bola de uma certa altura. Como é que eu sei que um sistema é conservativo? Então, você vai ter que desprezar a resistência das forças que são dissipativas. A principal delas, a força de atrito. Seja o atrito de um corpo com uma dada superfície, seja o atrito do próprio corpo com o ar. Lembra na aula da semana passada, quando eu mostrei o vídeo da bola de boliche e da pena caindo juntos? A teoria diz que eles caem juntos, no vácuo. Se eu estiver no ar, não cairão, porque além de uma outra teoria que não cabe para nós aqui, que é a teoria do empuxo, né? A pena ter uma densidade próxima do ar, eu tenho a resistência.
eu tenho um atrito, né? E daí os corpos que vão ter mais aerodinâmica vão sofrer menos com essa resistência, né? Então é por isso que os carros não são como os ônibus, né, com aquela frente quadrada. Quanto mais bicudo é o carro, ele vai ter um melhor coeficiente aerodinâmico ou um melhor coeficiente de arrasto, como a gente disse. Então ele deve ser mais eficiente, né? Deve consumir menos energia, deve consumir menos combustível, que é algo extremamente importante para nós, né? É como nós mergulhando na piscina, né? Nós pulamos, né? Quem sabe fazer isso, né? Pulamos bonitinho, entramos com a mão primeiro, né? Ou quando você dá aquela barrigada, você fica com a barriga vermelha. Qual é a diferença? É a resistência que você tem ali para entrar naquele fluido devido à aerodinâmica. Uma coisa pontuda é aerodinâmico. Então, é nessas situações que a gente vai pensar em conservação de energia. É quando a gente não puder desprezar a existência do atrito ou a existência da resistência do ar, né? Como muitos dos exercícios vão trazer para nós, desprezando o atrito, desprezando a resistência do ar. Então, o que a gente pode acontecer? Olha, aqui eu peguei uma situação hipotética tentando envolver os 3 tipos de energia, tá? Então, é um corpo que está no alto de um, sei lá do que, de uma rampa, de um escorregador, de uma montanha, né? E ele tá, vamos supor que ele está inicialmente parado aqui. Ó. A velocidade inicial dele é 0. Então, a energia cinética inicial dele é 0. Vamos fazer essa suposição. Então, ele tem uma altura e tem uma energia potencial gravitacional. E aí ele começa a cair. Enquanto ele cai, a altura dele está diminuindo e a sua energia potencial gravitacional está diminuindo. Está sendo convertida em energia cinética. Porque enquanto ele cai, à medida que a altura diminui, a velocidade vai aumentando. O que quer dizer que à medida que a energia potencial gravitacional diminui, a energia cinética vai aumentando. Se a gente pegar aqui no meio da altura, ó, vamos supor que aqui seja um H sobre 2. Vamos estudar o corpo nessa situação aqui. Nessa situação, se ele já perdeu metade da altura, a energia potencial dele já é metade da energia potencial gravitacional do início. Porque é uma relação direta, né? Diretamente proporcional entre a altura e energia potencial gravitacional. Para onde foi essa energia? Foi convertida em energia cinética. Não sumiu para nenhum lugar, porque eu estou falando de um sistema conservativo. E quando ele terminar de descer, professor, qual é a altura que ele vai ter aqui? 0. O que vai fazer com que ele tenha, então, uma energia potencial gravitacional igual a 0. Professor, para onde foi toda a energia potencial gravitacional? Se é conservativo, toda a energia potencial gravitacional dele tornou-se cinética. Então, neste ponto, quando ele atinge a horizontal, nesse ponto aqui, ó, a energia cinética que ele tem agora é a total. Toda a energia potencial gravitacional do início foi convertida para energia cinética, porque ele não tem mais altura. Não tem mais energia potencial gravitacional. Virou tudo energia cinética. Bom, tudo bem. E aí, eu coloquei no final dessa região plana uma mola que estava relaxada aqui no pontilhado e que quando foi atingida por esse corpo, começou a ser comprimida. O que está acontecendo aqui? Agora eu comecei a converter energia cinética, que era toda a potencial gravitacional do início, tinha virado toda cinética. Agora eu comecei a converter essa energia cinética em energia potencial elástica, porque eu comecei a comprimir a mola.
E à medida que eu vou comprimindo a mola, essa mola tem uma certa resistência, o que vai acontecendo com a minha velocidade? Vai ficando cada vez menor. O que quer dizer que a energia potencial, a energia cinética vai ficando cada vez menor. Até o ponto que esse corpo pare completamente. Então, nessa situação aqui, ó, ele vai para uma velocidade zero, ou seja, toda a energia cinética é zero. O que quer dizer que a energia potencial elástica, nessa situação aqui, é igual à energia potencial gravitacional lá do início. Nessa situação, toda a energia que se tinha no início converteu-se para energia potencial elástica. Tá certo? Bom, eu vou jogar para um exercício para nós aqui esta mesma situação, tá? Faço questão da gente fazer uma situação como essa aqui. Talvez não seja o caso, né, de um exercício possível de trabalhar no fundamental por haver essas três conversão de energia, a gente não precisa chegar até essa situação aqui, tá bom? Bom, então estou pegando o mesmo exemplo, né, o mesmo desenho, inclusive, e vamos lá. Ele fala que um corpo tem massa de 2 quilos e está inicialmente em repouso, a 5 metros do solo. Então, inicialmente, a energia cinética inicial é zero. Vocês entendem que quando eu coloco um zerinho aqui, ó, estou querendo dizer inicial, tá? É assim que a gente faz na física, tá? Para representar o instante inicial. Deixa eu escrever aqui, mas ficou ruim. Ok, então vamos lá. Então, ele não tem energia cinética no início, só tem a gravitacional. 5 metros. Posso já calcular quem é essa energia aí. Né? Vou colocar aqui, ó. Altura inicial, 5 metros. Claro, a partir do momento que ele começa a cair, essa altura começa a diminuir, né? Inicia sua descida até atingir uma região horizontal e comprimir e transferir sua energia, gerando uma compressão em uma mola de 20 centímetros, quando para completamente. Então, ele comprimiu a mola por 20 centímetros no final, quando ele parou completamente. Então, toda a energia que tinha aqui no início foi convertida para a mola quando ela foi deformada de 20 centímetros. Determine, letra A, a máxima velocidade atingida por esse corpo. Letra B, a constante elástica da mola. Bom. Pensando na letra A, a máxima velocidade do corpo é aqui, quando ele termina de descer. Tá? Porque aqui ele vai ter a máxima energia cinética. Porque quando ele terminou de descer, toda a energia potencial gravitacional inicial, né, que eu estou chamando, converteu-se em cinética. Então, é nesse ponto que ele tem o máximo de energia cinética. Porque lembra que eu peguei aqui na metade, né? Ó, no meu desenho, se eu pegar na metade, apenas metade da energia passou para a cinética. Quando ele terminou de descer, toda a energia passou para a cinética. Então, eu tenho o máximo de energia cinética. E se é nessa situação que eu tenho o máximo de energia cinética, é nessa situação que eu tenho o máximo de velocidade do corpo. Tá? Tem o máximo de velocidade do corpo. Bom, como é que nós vamos fazer esse exercício? Bom, nós podemos fazer da forma curta, tá? Ou da forma mais
elegante. A forma curta seria você pensar que toda a energia potencial gravitacional se igualou à cinética lá no final, na parte horizontal, né? E é ali que você vai ter a sua velocidade máxima. E veja só, energia potencial gravitacional é massa, gravidade, altura, e a cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, eu tenho a massa, tenho a gravidade, tenho a altura, tenho a massa, posso calcular quem é essa velocidade. Inclusive, se eu não tivesse a massa, eu poderia cortar a massa, porque tem massa dos dois lados, é o mesmo corpo. Tá? Bom, então isso é a forma curta de fazer. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, fazer com vocês, para que vocês visualizem, porque penso ser importante, é partir da conservação da energia mecânica. Energia mecânica. Bom, o teorema da conservação de energia mecânica diz que a energia mecânica é constante, se não houver forças dissipativas. Energia mecânica constante, que se mesmo dizer que a variação da energia mecânica é zero, também é outra forma de dizer. Nossa, está travando tanto aqui. Tá? É a mesma coisa que dizer que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim. Tá? EMF. Energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim. Bom, eu vou repetir só essa equação aqui, porque aí nós vamos fazer o que eu gostaria de fazer. Energia mecânica no início é igual a energia mecânica no fim. Tá? Bom, tudo bem. Em qualquer momento que você pegue para estudar, a energia mecânica é a mesma. Do início e no fim, do início e no meio, do início de um terço, depois da descida, qualquer instante. Que tu pegar a energia mecânica, vai ser a mesma. Bom, quem é essa tal energia mecânica? A energia mecânica, senhores, nós vimos hoje, é a energia cinética mais a potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Só que nós estamos falando da energia mecânica no início. Então vamos pensar na energia cinética do início, energia potencial gravitacional no início e energia potencial elástica no início. Tá? Enquanto que a energia mecânica no fim vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final mais a energia potencial elástica final. Calma, tá muito grande, eu sei, mas fica calmo. Não vai dar tanto trabalho assim, tá? Eu só quero mostrar para vocês isso aqui, tá? Bom, quando a gente pensa no início, gente, o que que eu tinha lá no início? Analise a situação. Eu tinha a mola sendo deformada? Não. Então esse cara é zero. Eu tinha velocidade? Não. O corpo estava a uma altura de 5 metros em repouso. Tá? Então esse cara aqui também é zero. Então do início só me sobra uma coisa. A energia potencial gravitacional. Vamos olhar para o fim. Agora a gente tem que pensar também quem é o nosso fim, né? Eu posso chamar de fim
quando ele chega aqui na parte horizontal, para responder a letra A e calcular a máxima velocidade, tá? Posso chamar isso aqui de final, ou posso chamar isso aqui de final, mas daí eu não calculo velocidade, porque ali no final não tem velocidade. Tá bom? Então, eu vou imaginar que o final é a parte horizontal. Tá? Lembra que isso você pode fazer para qualquer momento. Energia num ponto, mecânica é sempre igual a energia mecânica no outro. Então, vou até escrever aqui. Ó. Chamando de final por aspas no final. A parte horizontal. Antes da mola. Bom, então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão vai caber aqui. Então, ficou EPG0 igual. Bom, então, nessa parte, eu tenho energia cinética? Tenho. O corpo já adquiriu sua máxima velocidade. Nessa parte, eu tenho altura? Não. Ele já chegou na parte horizontal. A altura é 0. E se eu estou chamando de final essa parte antes da mola, a mola ainda não foi comprimida. Então, eu ainda não tenho energia potencial elástica. Então, nós chegamos à conclusão que a gente já havia chego aqui da forma mais curta, né? Quando ele chegou na parte horizontal, ele terminou de cair, vamos dizer assim, não tem mais altura, toda a energia potencial gravitacional que ele tinha no início virou cinética. Foi isso que a gente pensou aqui, não é? E é isso que a gente chegou aqui agora. Tá bom? Então é isso. Aí a partir daqui, como eu já tinha mostrado aqui, ó, você tem o valor da massa, da gravidade e da altura, e você vai achar quem é essa velocidade. Bom, então vamos calcular a velocidade máxima. Vamos calcular a velocidade máxima. Então, nós chegamos a isso. Energia potencial gravitacional do início é igual à energia cinética do fim. Energia potencial é massa, gravidade vezes altura. Energia cinética, é massa V² sobre 2. Então, senhores, pode cortar a massa. Senhor, mas eu tenho a massa. Tudo bem, mas corta a massa, porque você pode se deparar com uma situação que você não tem a massa. Corta a massa. Você vai ver que G vezes H é igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? E você pode, inclusive, achar uma equação para velocidade no final de uma descida. Né? Passa o 2 para lá multiplicando e passa esse cara como raiz quadrada, você poderia achar a equação. Velocidade é 2GH. Um corpo que cai em queda livre de uma altura tal, qual é a velocidade com que ele chega no chão? Tá aí, raiz quadrada de 2GH. Tá bom? Mas aqui eu não tenho intenção, nunca gosto de ficar criando novas equações para a gente decorar. Eu gosto de pegar e aplicar o conceito. Vocês perceberam que minha voz está indo embora, né? Nossa, parece que já são 11 horas da noite, são só 8h37 ainda. O cansaço bateu aqui. Vamos lá, ó. A gravidade é 10, a altura é 5, o V é quem eu quero e o 2 é 2.
tá bom? Então, vou seguir aqui. E acho que eu não tenho mais slide, não. Vou seguir aqui. Ó. Vou passar 50... Mentira, vou multiplicar. 10 vezes 5 dá 50. É igual a v quadrado sobre 2. Vou passar o 2 para o outro lado. Ele vai inverter a sua operação. Isso aqui dá 100 raiz quadrada. E agora eu vou mandar esse cara na forma de uma raiz para isolar minha incógnita. O inverso de elevar ao quadrado é extrair raiz quadrada. Essa velocidade é mais ou menos 10 metros por segundo. Tá? Lembrando que mais e menos nesse caso aqui é só uma questão de referencial. Nossa, essa foi... Cansaram? Deu um pouco de sono aí, eu fui falando, meio esmurecendo aí. Essa é longa. E essa foi só a letra A, né? Eu não vou fazer tudo isso na letra B, mas... Peraí, nunca me atrapalhei aqui. Eu não vou fazer tudo isso na letra B, mas eu poderia, né? Poderia partir lá da equação, da conservação da energia mecânica, né? E calcular a deformação da mola. Meu Jesus amado. Que lentidão. Vinte e 39. Me deem só um minuto aqui, ó. A letra B, eu quero saber qual é a constante de deformação da mola. Eu poderia vir aqui de novo, ó. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, tá? E quem é energia mecânica inicial? É a potencial gravitacional do início, mais a cinética do início, mais a potencial elástica, potencial elástica do início. Mas eu sei que no início não tem esse cara, não tem esse cara, esses caras são zeros. E eu sei que no final também não tem cinética, porque ela comprimiu toda a mola e ela parou. E eu sei também que no final não tem a energia potencial gravitacional, que ela já está na parte horizontal, tá? Só tem a energia potencial elástica final. Então é óbvio o que está acontecendo aqui, né? Toda a energia potencial gravitacional que eu tinha lá no início, quando a mola comprimiu, quando o corpo comprimiu a mola e parou completamente, virou tudo energia potencial elástica final, tá? E aí, ó, esse cara você tem massa, gravidade vezes altura, e esse cara você não tem, que é o K, mas o X você tem, e você vai isolar o seu K aqui e encontrá-lo, tá? Aqui não dá para cortar massa, né? Porque não tem massa dos dois lados, tudo bem? Então a massa era 2 quilos, né? A massa é 2 quilos, tá? Então você coloca o 2. Eu não sei o que é melhor, se é eu deixar o exercício pela metade ou se é ficar fazendo ele rápido, né? Por causa do horário. Eu acho que a gente pode. Eu vou deixar assim. Você pode terminar na sua casa, caso queira. Ó, o K é a sua incógnita. E a deformação tu tem que converter para metros, tá? Que tá em, acho que é 20 centímetros, se eu não me engano. Peraí que tem gente tentando entrar agora. Deixa eu liberar e já finalizar. Só antes de finalizar, então, dizer que esse X aqui, ó, é... Ai, Senhor, me ajuda.
Tá? Você vai ter que converter para centímetros antes de levar ao quadrado, tá? Dá 0,2. Bom, pessoal, semana que vem nós encerramos. Bom, semana que vem nós encerramos tudo, né? Que é o nosso último derradeiro encontro aí. Quem que entrou agora? Carla. Boa noite, Carla. Você já estava aí ou você só conseguiu chegar agora? Caiu e você voltou. Isso, beleza. Bom, eu vou ler o nome daqueles que são conectados para registro de presença do dia de hoje. Se o meu computador deixar, vai deixar. Ana Carolina está presente, né, Ana? Aí, então estão presentes a Ana. Travou aqui. A Ana Lima, a Anaína, a Brenda, a Carla, a Cristiane, a Daniele, a Ellen, a Graziela, a Radija, a Jaqueline, o Luan, o Rodrigo, a Vera e o Victor Hugo. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, discutir alguma coisa, fique à vontade. Vai demorar um pouquinho para eu conseguir aqui, porque tá tudo travado, mas uma hora a gente encerra. Até a próxima, gente.